Graça e paz a todos. Hoje vamos falar sobre um tema sério no devocional de hoje, pois nós vamos falar sobre o preço da omissão. Custa muito caro atender ao chamado de Deus, mas nós iremos descobrir ao longo desse devocional que custa mais caro ainda omitir-se, fugir de um chamado. Vou compartilhar com você a tela da minha Bíblia hoje para juntos refletirmos sobre essa verdade importante. O texto que Deus ministrou ao meu coração para falar sobre isso é Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Ao que Gideão vai responder. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor, Deus, dominará sobre vocês. Até parece uma fala piedosa de Gideão quando ele diz: o Senhor, Deus, dominará sobre vocês. Mas você vai perceber ao longo desse devocional que esse comportamento de Gideão somente levou o povo a idolatria da qual Gideão havia libertado o povo. Para você entender, Gideão ele foi levantado por Deus como libertador. Mas quando a nação precisava de direção, ele se omite da responsabilidade espiritual e governamental. Sua intenção parecia piedosa, porque ele diz: o Senhor reinará. Mas a sua omissão abriu espaço para a idolatria, confusão espiritual e desvio do povo. Esse texto ele nos lembra que muitas vezes o preço de não agir é muito maior do que o preço de obedecer. A primeira lição que eu quero ressaltar com você nesse texto é que a omissão de quem foi chamado sempre gera confusão na mente do povo. Em Juízes 8, no verso 27, diz que Gideão fez um efode ou uma estola sacerdotal e todo Israel se prostituiu ali. O sentido de prostituição foi que eles novamente começaram a adorar algumas divindades pagãs. Olha o que diz o texto. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Gideão ele recusou o governo, mas assumiu uma posição de influência sem direção espiritual. A sua omissão produziu idolatria coletiva. Quando os líderes se calam, o erro prega seus próprios sermões. Quando um pai se cala em sua casa, quando não há diálogo no ambiente, quando quem tem responsabilidade se omite, o vazio nunca fica vazio, ele é preenchido pelo erro. Talvez você possa, para que de uma forma pedagógica aprender, escrever essa frase comigo aqui nos comentários. O vazio nunca fica vazio, ele é preenchido pelo erro. Tiago capítulo 4, verso 17 diz que aquele, pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que esse texto está nos ensinando? Pecamos por ação, um ato praticado, mas também pecamos por omissão, um bem sonegado. Qual é a segunda lição que vamos aprender aqui? A omissão ela abre espaço para que outros governem sem temor. Se você continuar a leitura de Juízes capítulo 8, só que no verso 33, vai dizer que depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram-se a prostituir e não se lembraram do Senhor. Nesse tempo, por causa da recusa de Gideão, abriu caminho para Abimeleque, símbolo de ambição, sem aliança com Deus. Onde os homens de Deus se calam, os homens sem Deus assumem. Há uma frase que é atribuída a John Wesley que diz que o mundo sofre não tanto pela ação dos maus, mas pela omissão dos bons. Provérbios capítulo 29, verso 2 vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo chora. Omissão não protege ninguém, meu irmão, minha irmã. Ela empurra o povo para a tirania espiritual e moral. Terceira lição: obedecer à vontade de Deus pode custar muito, mas omitir-se custa ainda mais.
Esther, capítulo 4, verso 14, diz: quem sabe se não foi para esse tempo que chegastes ao reino. Aqui é uma conversa entre o tio de Esther e Esther. Se ela se omitisse ali, todo Israel estaria perdido. O agir exige coragem, renúncia, risco, mas omitir-se custa destinos, gera perdas e rompe propósito. Quando Deus nos coloca em uma posição, o lugar não é honra, o lugar é uma missão. Aleluia. A neutralidade, irmãos, nunca foi uma virtude no reino de Deus. Deus não nos chama para observar a história. Ele nos chama para obedecer e influenciar para a sua glória. Foi por isso que ele disse para os seus discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. Em Neemias capítulo 2, verso 5, Neemias assume a responsabilidade e vai reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade sem muro é uma cidade vulnerável, fragilizada, é uma cidade desprotegida. Neemias estava na proteção e no conforto do palácio em Suzã. Ele poderia dizer: não é problema meu, mas não, ele assumiu o risco. Ele entendeu que a posição que ele ocupava não era para ser benefício próprio para si, mas poderia trazer benefício para muitos outros. Isso é um governo. É você governar não para beneficiar a si mesmo, mas para beneficiar a população. Para beneficiar a população de Jerusalém, Neemias deixa o seu conforto, se arrisca, é julgado, é caluniado. Mas uma coisa ele tem certeza: estou numa grande obra, de modo que não posso parar. Neemias ele faz para mim uma das orações mais lindas e mais curtas da Bíblia Sagrada. Quando estavam tentando amedrontar Neemias, ele diz: estão falando isso e isso de nós, Senhor. Fortalece, pois, as minhas mãos. A minha oração nesse devocional é para que o Senhor venha fortalecer a minha e as suas mãos, para que nós não venhamos nos omitir. Fazer a vontade de Deus custa muito caro, requer renúncia, vai nos trazer machucados, feridas, mas o preço da omissão é ainda maior. Então, declare comigo aqui: eu não vou me omitir, eu não vou fugir do meu chamado. Gideão venceu uma guerra, mas perdeu no ponto crucial da responsabilidade espiritual. A omissão poderia parecer aqui humildade, mas muitas vezes é uma fuga do chamado. Então eu faço o meu alerta para você hoje: não fuja do seu chamado. Diga, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Curta, comente, compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Entra ali no WhatsApp, também temos um grupo ali onde nós compartilhamos todos os devocionais que postamos aqui no nosso canal. Vem estudar comigo, curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Deus abençoe a todos vocês, ótimo final de semana. Forte abraço.